Se você sente que poderia fazer muitas coisas, mas não consegue escolher nenhuma, fica comigo até o final deste vídeo, porque essa conversa pode te dar uma clareza que você está procurando há muito tempo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito comum. Você tem várias ideias, várias possibilidades, vários caminhos, e ao invés disso te ajudar, isso te trava. Você pensa, e se eu escolher errado? E se eu perder tempo? E se eu me arrepender? E aí você não escolhe nada. E o mais curioso é que muitas vezes as pessoas que passam por isso são exatamente as pessoas mais inteligentes, mais curiosas, mais capazes. Pessoas que conseguem ver oportunidade em tudo. Mas existe um ponto que quase ninguém te explica. O problema não é ter muitas opções, o problema é tentar tomar uma decisão definitiva antes de agir. E hoje eu quero te mostrar uma forma diferente de lidar com isso, uma forma mais leve, mais prática e que realmente funciona no mundo real. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Você não está indeciso porque falta capacidade. Você está indeciso porque está tentando escolher do jeito errado. A gente cresce ouvindo que precisa escolher uma carreira, definir um caminho, decidir o que vai fazer da vida. Só que isso funciona para algumas pessoas, não para todas. Se você é uma pessoa multipotencial, alguém que gosta de várias coisas, aprende rápido, se interessa por áreas diferentes, este modelo tradicional simplesmente não encaixa. E aí você começa a se sentir perdido, quando na verdade você só está tentando jogar um jogo com regras que não foram feitas para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. E se você não precisasse escolher a ideia certa? E se em vez disso, você só precisasse escolher a primeira ideia viável? Percebe como isso muda tudo? Porque o que te trava não é a falta de ideia, é o peso que você coloca na decisão. Você sente como se estivesse decidindo o seu futuro inteiro, quando na verdade você só precisa dar o próximo passo. Então vamos trazer isso para o prático. Eu vou te mostrar um processo simples que você pode usar hoje para escolher uma ideia de negócio, mesmo que você seja indeciso. E não é sobre encontrar a ideia perfeita, é sobre escolher algo bom o suficiente para começar. Primeiro ponto, pare de procurar a ideia perfeita. Enquanto você estiver tentando encontrar a melhor ideia possível, você vai continuar parado. A ideia perfeita não existe. Toda ideia parece boa na teoria e imperfeita na prática. E a única forma de saber se algo funciona, se você gosta, se tem retorno, é testando. Mas para testar, você precisa escolher. E para escolher, você precisa aceitar que não vai ter certeza. Agora entra o segundo ponto, que é o que vai te ajudar de verdade. Você precisa de critérios simples para decidir. Não complexos, não perfeitos, simples. E eu gosto de usar aqui 3 filtros. Se uma ideia passa por estes 3 filtros, ela já é suficiente para você começar. O primeiro filtro é o interesse. Você não precisa ser apaixonado pela ideia, mas precisa ter um mínimo de curiosidade. Algo que você consiga se ver fazendo por alguns dias, por algumas semanas, por algum tempo, sem se sentir completamente drenado. O segundo filtro é a habilidade. Você já sabe algo sobre isso ou consegue aprender relativamente rápido? Você não precisa ser especialista, mas precisa estar disposto a desenvolver. E o terceiro filtro aqui é a demanda. Existe alguém que pagaria por isso? Essa é a parte que muita gente ignora. Porque às vezes a ideia é interessante, você gosta, mas não resolve um problema real. E negócio é isso, é resolver problemas. Então pensa comigo. Se você tem uma ideia que você tem algum interesse, que você consegue desenvolver a habilidade e que existe demanda, esta ideia já é o suficiente. Não é perfeita, não é definitiva, mas é o suficiente. E agora vem a parte mais importante de todas. Você não está escolhendo para sempre. Você está apenas escolhendo para testar. Isso muda completamente o jogo, porque a maioria das pessoas tenta tomar uma decisão permanente. Mas o mundo hoje não funciona assim, principalmente no digital. Hoje você pode testar uma ideia em dias, sem investir muito, sem se comprometer para sempre, sem fechar portas. Então, ao invés de pensar, essa é a ideia da minha vida, você pode começar a pensar se essa é uma boa ideia para testar agora. Percebe a diferença e a leveza disso? Você tira o peso, tira o medo, você cria movimento. E aqui vai um ponto que pode ser desconfortável, mas é importante. Enquanto você não testa, tudo é imaginação. Você pode passar meses, até anos pensando na melhor escolha, mas sem ação você não ganha clareza. A clareza, ela não vem antes, ela vem depois da ação. Eu sei que pode dar medo
medo, porque testar significa se expor, significa errar, significa talvez perceber que aquela ideia não era tão boa quanto parecia. Mas sabe o que é pior? Ficar parado. Porque quando você não escolhe, você também está decidindo não avançar. Então vamos tornar isso algo mais concreto. Imagina que você tem 3 ideias hoje. Ao invés de ficar comparando infinitamente, você pega uma delas, aplica os 3 filtros e decide: ok, essa aqui eu vou testar por 7, por 15, por 20 dias. Só isso. Não é um compromisso eterno, é um experimento. Durante estes dias você pode criar conteúdo sobre o tema, você pode falar com as pessoas, pode tentar oferecer algo simples, ou seja, você vai validar o interesse. E no final desse tempo você vai saber muito mais do que você sabe hoje. Não porque você pensou mais, mas porque você fez, porque você colocou em prática. E se não funcionar? Ótimo! Agora você eliminou uma opção e pode testar a próxima. Esse é o jogo que poucas pessoas entendem. Não é sobre acertar de primeira, é sobre testar mais rápido do que os outros. E isso é especialmente poderoso para quem é multipotencial, porque você não precisa se limitar. Você pode explorar, mas com estratégia. Agora eu quero te deixar aqui uma reflexão importante. Talvez você não esteja travado porque não sabe o que fazer. Talvez você esteja travado porque está tentando ter certeza antes de agir. E isso ninguém tem, nem quem já deu certo. As pessoas que hoje parecem ter clareza, um dia também estavam confusas. A diferença é que elas começaram, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza, mesmo com medo. Então, se você levar uma coisa desse vídeo, que seja isso: você não precisa escolher a ideia perfeita. Você só precisa escolher a próxima ideia. E a partir dela, o caminho vai se mostrando, passo a passo, teste após teste. Agora eu quero saber de você. Qual a ideia que você está adiando hoje? Comenta aqui. Pode ser simples, pode ser confusa, não precisa estar perfeita. Só coloca pra fora. Porque o primeiro passo para sair da indecisão é se posicionar. E se esse vídeo fez sentido para você, salva ele, para lembrar que você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa começar. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como testar uma ideia sem perder tempo. Então fica por aqui e a gente continua essa conversa. Até o próximo vídeo.